Bom, eu sou o Bruno Pires e eu vou estar falando um pouco sobre o meu segundo projeto da disciplina de Laboratório de Engenharia de Sistemas, onde eu escolhi por fazer uma cafeteira wireless. Ou seja, nada mais do que uma máquina de fazer café, não só café, mas também outras bebidas, como chá, variações de café e tal, mas por meio de por controle sem fio com um aplicativo instalado em smartphones. Então, esse foi o projeto que eu escolhi para fazer a modelagem nesse segundo projeto da disciplina. Bom, começando aqui pelo diagrama de pacotes, basicamente são todos os componentes que foram modelados que fazem parte desse projeto. Então, temos o diagrama de requisitos, casos de uso, de sequência, atividades, onde atividades temos 3 diagramas, assim como diagramas de estados, onde temos outros 3 diagramas de estados que descrevem o nosso projeto. Então, bom, começando pelo diagrama de caso de uso, onde o usuário, que seria o proprietário da máquina, ou o dono dela, seria a única pessoa, o ator, né, que interagiria com essa máquina por meio não só da cafeteira, mas também por meio do aplicativo, ou seja, hardware e software, sendo que isso não está bem definido aqui, tratando tudo como cafeteiro wireless, como, por exemplo, a escolha da bebida, isso seria feito no aplicativo, a inserção de ingredientes seria feita na máquina, na cafeteira mesmo, assim como a retirada. Isso vai ser mais especificado nos próximos passos. Mas para o diagrama de casos de uso, eu achei menos abstrato e mais simples de raciocinar dessa forma, onde temos um sistema aqui que representa todas as interações desse sistema com o usuário. Passando aqui, temos o diagrama de sequência, onde teríamos como a vida de um uso padrão, ou seja, é feita a preparação do café por meio do aplicativo, ou seja, o aplicativo iniciado, escolhida a bebida que esperamos, que o usuário esperaria tomar, é feito o pedido, é feita todo o processo para que seja feito o preparo na cafeteira, e isso até a retirada do pedido para o consumo do usuário. Então, bom, temos toda a vida útil desse uso padrão, sem a ocorrência de nenhum erro que poderia ser interferiria um pouco nesse processo. E qualquer tipo dessa seria o uso mais básico, que eu acredito que seja a maioria dos casos que cobre a maioria dos casos que esse sistema modelado seria projetado. Já aqui, para o diagrama de máquina de estados, eu usei como referência um vídeo que eu vou estar deixando na descrição, que eu achei bem interessante a lógica disso, onde para cada um dos estados de entrada da ação em si e de saída dos estados aqui, eu fiz uma pequena descrição falando sobre como era feita, como que era esse estado, sendo que aqui seria do caso padrão, com os estados de entrada, ação e saída, além de que teríamos outra máquina de estados com um erro de ingredientes insuficientes, ou seja, teríamos uma pequena variação de como seria o procedimento, onde não teria café, pó, ou algo assim, algo que seria facilmente solucionado pelo usuário. Teríamos aqui de um recipiente, ou seja, o copo não posicionado. Então, teríamos sensores idealmente nesse projeto, teríamos sensores que reconheceriam que não tem um copo ou um lugar para colocar, e para não despejar a bebida, ele não faria isso e emitiria um alerta para o usuário. E com isso já teríamos uma pequena variação do ciclo normal que poderia ser representado nessa máquina de estados aqui. Então, bom, diagrama de requisitos, onde eu dividi principalmente e nesse sistema que assemelha bastante com uma árvore, né? Onde todos eles convergem, são parte disso. Eu separei 2 grandes grupos de software e hardware, onde o software, como a gente pode estar vendo aqui, pela própria complexidade, número de filhos de nós, né? De especificações que nós temos para cá, que o software seria um pouco mais complexo, uma vez que nós teríamos que não só tratar do software presente no celular, como aplicativo que contém o catálogo, a entrada de dados e o suporte. Esse suporte pode ser visto como, por exemplo, no caso que eu disse do contato com o usuário do copo não posicionado.
Então seria isso e já teria uma sugestão de, por exemplo, insira o copo antes do final da execução. Então isso já entraria como software, né? Na parte do celular. E da cafeteira teremos o software responsável do preparo da bebida, ou seja, organizar todas as operações para que seja feita certinha, em ordem, o comportamento da cafeteira, assim como uma cafeteira normal já faz, dos passos, né, para que a bebida seja gerada, assim como o feedback. Ou seja, idealmente teriam um displayzinho ou algumas luzes que acenderiam, piscariam, colocariam alguma forma de falar, olha, está acontecendo isso, X, Y ou Z dentro desse projeto. Dessa cafeteira, desculpa. Então, isso seria controlado por um software para que seja feito o reconhecimento e a emissão desses sinais. E esse software faria exatamente parte desse aqui, não deixa de ser um software na máquina de café. Já o elemento de hardware, como o hardware do celular, já seria outro dispositivo totalmente diferente. E, bom, não teria. Seria só a parte do aplicativo em si. Eu não especifiquei muito, não especifiquei sobre o software, o hardware do celular, uma vez que isso já seria padronizado, né? E somente o da máquina de café, onde o requisito principal seria, como qualquer máquina de café, o fornecimento da bebida, ou seja, saiu o líquido, né, no final de todo o processo, o líquido esperado, e a emissão de sinais, que não deixa de ser um elemento de hardware, uma vez que tem contato com elementos físicos da máquina também, né? Já aqui no diagrama de atividade teremos alguns passos onde é exemplificado quais as esferas do nosso produto seriam interferidas em todos os processos que ele seria designado. Então, as principais esferas que eu vejo como interessantes da gente estar citando seriam o próprio usuário, o smartphone e a máquina de café. Ou seja, as ações que o usuário deveria para que ele alcançasse o objetivo final do produto em si, que seria, no caso, a obtenção do café. Então, ele ligaria a máquina, inseriria os pré-requisitos, exibiria as bebidas disponíveis, que seria o próprio catálogo, ele escolheria uma dessas pedidas, seria emitido um sinal para a máquina de café para que fosse feito um pedido correspondente, a preparação desse pedido, e quando ele estivesse pronto, emitir uma notificação a fim de que o usuário, tanto na máquina, tanto no celular, tanto para que o usuário fosse lá buscar a bebida dele. Temos aqui também outros casos, assim como os outros, que fogem um pouco da normalidade. Então, por exemplo, quando a gente vê uma normalidade como a água insuficiente, seria depois, na máquina mesmo, depois de inserir os pedidos, de inserir o pedido, todo esse processo aqui, né, toda essa parte aqui que já passou pelo software. Já aqui teremos um outro caso de erro, ou de fuga da normalidade, né, que seria uma conexão não estabelecida entre o smartphone e a máquina de café. Então seria feita uma notificação do status, né, que seria necessário rever isso. As soluções seriam sugeridas ao usuário e com isso seria feita a adequação de todo o sistema a fim de que a normalidade possa voltar a acontecer e o produto final ser alcançado. Então, esses foram os diagramas desse projeto requisitados. Muito obrigado pela atenção.